E aí, pessoal, espero que tudo esteja bem com vocês. Espera só fechar aqui, pronto. Então, um bom dia para todos vocês. Agradeço a todos que estão aqui, né, que vocês possam assistir as nossas aulas, que a gente possa estar juntos, reunidos em mais uma aula nossa de ciência, certo? Então, nós viemos aprendendo nesse mês, com as nossas atividades aí, com as nossas aulas, sobre o quê? Sobre matéria e energia. E dentro do assunto de matéria e energia, a gente conseguiu observar bem agora na última aula, um pouco, certo, sobre as misturas homogênea e heterogênea. A gente viu um exemplo bem legal, que é esse aí que a gente está vendo, que é ali com a água e o óleo, né, duas substâncias. A água e o óleo, quando se colocam junto, elas não se misturam. Então, pessoal, a gente tem essa característica da água, né? Ela não mistura com óleo. Então, o que é que a gente pode perceber aqui nesse momento da nossa aula? Que a mistura heterogênea, ela não vai se misturar. Ela vai ficar em duas fases, como a gente já viu. E a mistura homogênea, ela simplesmente o que? Se mistura e vira uma só, ou seja, ela fica apenas em uma fase. Deixa eu só colocar o carregador aqui na câmera, certo? Que está descarregando, para que a gente não possa perder a nossa aula aqui. Foi, certo? Então, o que é que a gente pode aprender com isso? O que é que a gente pode aprender com isso, certo? Agora voltou, vamos lá. A gente pode aprender nas nossas atividades dessas misturas homogênea e heterogênea que existem matérias, certo, que se misturam e que podem se dar bem uma com a outra. Já existem matérias que não se dão bem uma com a outra, elas não se misturam, cada uma tem o seu espaço, certo? Então, quando a gente coloca o óleo ali, quando a gente coloca o óleo junto da água, um não quer saber do outro, eles ficam no seu canto, cada um no seu. Já quando a gente bota o sal ou o açúcar, como a gente fez na nossa atividade, eles se misturam e ficam um só, ou seja, eles se juntam e vivem um só, certo? Então, nossas atividades, a gente conseguiu ver bem isso, essa mistura, pessoal. A gente conseguiu ver o que é o heterogêneo, o que é o homogêneo. E parabéns a vocês todos que fizeram uma atividade muito boa, certo? Ficou muito bom por estarem acompanhando as nossas aulas, certo? Hoje, fica aí que a gente vai fazer, no final da nossa aula, já, uma experiência aqui, certo? Ao vivo não, né? Aqui no vídeo a gente vai fazer essa mistura e a gente vai entender um pouco mais das fases dessa mistura. A gente já aprendeu desde o começo a matéria, a energia, o que é matéria, o que é energia, qual a unidade da matéria que é o átomo, as misturas agora heterogênea e homogênea, e a gente vai encerrar esse conteúdo, certo? A gente teria encerrado semana passada, mas não deu, porque não teve aula. Mas a gente vai encerrar essa semana, certo? Hoje, na nossa aula, o assunto de misturas, matéria e energia, com uma experiência que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então, eu espero que dê certo, para que a gente possa entender melhor a questão das fases, certo? Como assim? A gente pode perguntar, né? Ó, água e óleo, quando se mistura, quando se joga uma com a outra, fica o quê? Separados, heterogêneo, a gente já viu. Água e sal, quando a gente coloca, elas se misturam e viram homogênea. Mas na nossa aula de hoje, pessoal, o que é que a gente vai entender? A gente já entendeu essa parte. O que é que a gente vai entender na aula de hoje? Isso aqui em cima. Existe uma mistura de duas fases, que é chamada de bifásica. Existe uma mistura de três fases, que é chamada de trifásica. E existe uma mistura de quatro fases, que é chamada de polifásica. E isso aqui a gente vai entender na nossa experiência que a gente vai fazer agora. E vocês vão tentar repetir aí em casa, certo? Por quê? Porque na prática vocês vão ver e entender melhor sobre isso. Na aula passada a gente não fez a experiência com água e óleo para ver e entender melhorzinho como é que fica. Então aqui a gente também vai fazer da mesma forma. A gente vai fazer essa experiência aí em casa. Lembra bem, mistura bifásica, o desenho aí em cima já mostra bem pra gente. Ela tem quantas fases? Duas. Ela tem a água e outro material, que poderia ser a água e o óleo. A mistura trifásica, que ela tem três fases, ela tem três cores. Veja, rosa, laranja e azul aqui em cima, certo? Rosa, laranja e azul. Três fases. Então poderia ser água, óleo, certo? E areia, que ia ficar aquelas três fases como a gente viu na aula passada. E a mistura polifásica, elas são quatro fases. Então a gente poderia ter aí
areia, água, óleo, pedra, certo? E outras substâncias que não vão se misturar. Então a gente tem que entender isso e a gente vai ver na nossa experiência de hoje. Então vocês vão repetir aí em casa, certo? A nossa aula vai ser essa, a nossa atividade vai ser agora, a gente vai fazer junto. Estou com o material aqui, vou mostrar para vocês para que a gente possa entender, beleza? Então, vamos aqui exemplificar uma mistura bifásica de duas fases que a gente já conhece. Ó, aqui a gente vê um copo, certo? Deixa eu focar aqui no copo, olha aí, focou. A gente vê um copo de quê? De água, normal, olha aí, ó. Tem apenas água dentro. Isso aqui é uma única substância. A gente fez na aula passada a mistura com o quê? Da água com o óleo. E é o que eu vou fazer aqui agora, certo? Eu vou simplesmente pegar o óleo, ó, vou deixar aqui, cadê? Aí, e vou colocar na água. E aí, ó, presta atenção, ele vai o quê? Simplesmente subir. Olha aí, ó. Subiu, certo? Deixa eu colocar o óleo aqui para não derrubar. Ó, subiu e não se misturou com a água. Deixa eu ver se foca aqui, ó, focou, olha aí, ó. Não se misturou com a água. Isso é a famosa mistura o quê? Bifásica, ela tem duas fases, olha aqui, apenas duas fases. Ó, deu para entender? A gente fez isso aqui na nossa aula passada, certo? E foi muito bom a atividade de vocês, certo? Agora, professor, o que seria a mistura trifásica? Olha aí, a gente vai entender isso aqui um pouco agora, ó. Eu vou pegar aqui apenas algumas moedas, olha, já tô rico já, certo? Apenas algumas moedas, vou mostrar aqui o fundo do copo, vocês estão vendo, né? E tá vendo o óleo aí também. E vou jogar, certo? Dentro desse copo. O que é que vai acontecer? Ela desceu e ficou aonde? Lá embaixo, ó. Tá vendo a moeda lá, as duas moedas, a água e o óleo em cima. Então são três o quê? Três fases, três materiais que não se misturam. Então aqui a gente tem uma mistura trifásica, certo, pessoal? Então dá bem para entender aqui um pouquinho isso aqui, certo? E agora a gente poderia ter uma mistura polifásica, que seria 3. Como que eu vou fazer essa mistura polifásica? E vai ser interessante aqui para a gente ver. Eu quero que fique bem focado aqui, certo? A moeda embaixo, dá para ver aqui a moeda, ó. Dá para ver a água, dá para ver o óleo, ó, que não está misturado. Olha a moeda aqui, ó. Moeda embaixo, água e óleo que não estão misturados, certo? Então, vai repetindo aí em casa, certo? Pode ser uma moeda, pode ser um brinquedo, pode ser alguma coisa que vai ficar aqui embaixo, certo? Que a gente sabe, pode ser areia, pedra. O que é que a gente vai fazer agora, pessoal, que vai ficar bem legal? Presta atenção, ó. Nós temos aqui, deixa eu só apoiar com essa mão que fica melhor, certo? Aqui, nós temos aqui a nossa mistura, certo? Trifásica, com 3 substâncias que não se misturam. E a gente vai entrar com a quarta. Qual é essa quarta? O simples detergente, certo? Aí de limpar o prato. O detergente que a gente tem em casa aqui, que a nossa mãe usa, que a gente usa para lavar os pratos. Aí quando a gente chega em casa, a mãe fala, vai lavar, menino, olha aqui. Tá aqui, certo? Então, ó, óleo, água, moeda. E agora eu vou colocar uma quarta substância, certo? O que é que vai acontecer? Eu quero que vocês consigam ver aqui bem, certo? Deixa eu só focar aqui, isso aqui. Eu quero que vocês vejam aqui bem. Eu vou aumentar a câmera aqui, que vai ficar melhor para a gente ver, certo? Deixa eu aumentar a câmera aqui, que vai ficar melhor para a gente ver. Aí, olha aí, ó. Agora vai ficar melhor para a gente ver. Vamos lá, ó. Tá vendo aí as 3, né? Moeda, água e óleo. A separação do óleo aí, ó. Quando eu jogar o detergente, o que é que vai acontecer? Essa substância que é o óleo entre a água, eles têm polaridade diferente, ou seja, eles têm densidade diferente, eles não se misturam por causa dessa polaridade. Quando eu jogar o detergente, ele vai ser o quê? Essa quarta fase, certo? E aí ele vai ser esse quarto objeto que vai entrar nessa nossa experiência. E simplesmente vai acontecer algo aqui bem interessante. Vamos ver? Deixa eu só abrir aqui para não... Aí, agora, vamos lá, ó. Presta atenção, certo? Ó. Tá vendo? O que é que nós temos aqui agora? Olha isso descendo, ó. Nós temos uma mistura aí
certo? Com 4 materiais que não se misturam. E olha que interessante como fica o detergente. Qual é a mistura que a gente vê aqui? A gente vê uma mistura polifásica, aonde o detergente ele quebrou um pouco, pessoal, dessa polaridade do óleo. E o que é que acontece aqui? Ó? A gente vê que a parte do detergente ficou embaixo. Olha aí, ó, tem algumas partes do óleo subindo, escapando. O óleo está em cima, a água, e nós temos a nossa moeda aqui embaixo, do detergente. Então o que é que aconteceu aqui? A gente tem 4 fases, está vendo aí direitinho na câmera? A gente tem 4 fases. Preste atenção que o óleo continua em cima, a água continua no meio, o detergente embaixo, quebrando essa polaridade entre a água e o óleo, e a moeda aqui embaixo continua lá, ó. Então a gente tem simplesmente essa imagem aqui, ó, essa mistura polifásica de 4 fases. E é bem interessante essa experiência, pessoal, para que a gente possa entender, certo? Como é que a gente pode ver essas misturas dentro de apenas 4 substâncias bem simples. Você vê aí a densidade da cor diferente. Ó. Vou colocar até a mão aqui, ó, para a gente poder enxergar melhor. Ó, focou bem melhor agora, tá vendo? Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, fechando o assunto de misturas e fechando o assunto de matéria e energia. Isso aqui é um processo químico muito conhecido, certo? De densidades polares, de misturas, de materiais, certo? E de matéria. Então, o que é que a gente pode entender na nossa aula? Repete a nossa atividade vai ser essa, certo? A gente vai repetir essa mesma experiência em casa. E aí vocês mandam foto, mandam vídeo para mim que eu vou estar corrigindo. Somente mandar, certo? Pode ir fazendo ao longo da nossa videoaula aqui, você vai repetindo e colocando e prestando atenção em cada momento, certo? E aí, depois manda para mim a foto ou o vídeo para que a gente possa corrigir. Então, o interessante é isso aqui, ó. Olha o detergente embaixo, vê que interessante. Vê que interessante, eles não se misturam, ficam em 3 fases e a moeda lá embaixo fazendo a 4ª fase, certo? Então, pessoal, tenta fazer em casa essa experiência. A gente já fez com óleo e com água para ver a diferença de heterogênea e homogênea, mas tenta ver agora uma mais complexa com essas 4 fases aqui e você vai ver como é interessante. E você vai ver o detergente quebrando aos poucos. Se você deixar, você vai ver o óleo subindo bem devagarzinho. Eu não sei se dá para ver aí, mas sobe que nem bolinha de guaraná. Ele vai quebrando a polaridade do óleo, certo? E vai subindo de volta. Então, que a gente possa ter aprendido, pessoal, nesse nosso mês, né? Com mistura, matéria e energia. E aí vem novo assunto semana que vem. E vamos fazer essa experiência aqui para que a gente possa aprender na prática, tá bom? Vou aguardar as fotos de vocês fazendo o vídeo, porque é a nossa atividade de hoje, certo? E qualquer dúvida vocês me perguntam lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau. Tamo junto aí.